Olá, boa noite. Meu nome é Marina, já estou aqui com vocês no Papo de Dermato há algum tempo. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o manejo do câncer de pele não melanoma. Para falar desse assunto tão interessante, né, e tão importante no nosso dia a dia, convidamos hoje a doutora Silvia Ipiranga. Ela é médica dermatologista, preceptora do Ambulatório de Oncologia Cutânea na Escola Paulista de Medicina e também do Ambulatório de Cosmiatria. Mas hoje a gente está aqui para falar de câncer de pele, né? Exato. Obrigada pelo convite, Mar. A gente comentou ali que papo de dermato é o que a gente mais faz, né? É o nosso dia a dia. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de ter você aqui. Bom, vamos começar então falando um pouco assim. Quais são os pacientes, né? A gente sabe que o câncer de pele, não melanoma principalmente, que é o nosso foco de hoje, os pacientes, ele é muito comum, né? Muito prevalente, mas tem alguns pacientes que têm maior chance, maior predisposição para ter esse câncer, né? E a minha dúvida é, assim, principalmente, qual é o paciente que a gente começa a suspeitar de que o câncer dele não é ao acaso, que ele eventualmente tem alguma coisa que está predisponendo ele a ter esse tipo de câncer? Normalmente são pacientes que fogem um pouco do padrão do que a gente atende no nosso dia a dia, né? Então, um passo atrás, o câncer de pele, de fato, é o câncer mais comum entre todos os cânceres, e entre os cânceres de pele, o câncer de pele não melanoma é o mais comum deles, e pode ser tanto basocelular como espinocelular. E o padrão, e são cânceres que estão relacionados a um hábito de exposição solar, de não uso de fotoproteção, exposição solar crônica, não necessariamente aguda, num verão, mas aquelas pessoas que trabalham sob sol, sejam caminhando, sejam na lavoura, no dia a dia. E por isso, esse câncer de pele, ele costuma aparecer mais tardiamente, né? Então, precisa ter uma exposição por um tempo maior. Quando foge desse padrão, quando o câncer de pele começa muito precocemente, a gente tem que acender um alerta, né? Então, a gente tem duas principais doenças genéticas que se relacionam com câncer de pele fora desse padrão habitual da população, que é a síndrome do nervo basocelular e o xeroderma pigmentoso, que são duas doenças genéticas e nas duas tem tem mecanismos diferentes de diminuição da vigilância para o surgimento do câncer de pele. Então, esses pacientes normalmente apresentam câncer de pele desde muito cedo. No caso do xeroderma pigmentoso, desde a primeira infância. Crianças muito pequenas já com carcinoma basocelular, com carcinoma epidermoide, com sinais de fotoenvelhecimento. E no caso da síndrome do nervo basocelular, um dos critérios, existem alguns critérios para o diagnóstico, mas um dos critérios é justamente o surgimento de câncer de pele antes dos 20 anos. Na síndrome do nervo basocelular, associam-se outras características também. Então, cistos odontogênicos, pitchings palmares, né, algumas alterações osteoesqueléticas, e aí a gente busca outras manifestações, como outras neoplasias, como meningioma, enfim. Então, são pessoas que têm que fogem do padrão, do que a gente costuma atender, e que tem histórico. Então, normalmente, essas pessoas, xeroderma pigmentoso normalmente acontece em vários membros da mesma família, então a gente tem histórico, e o carcinoma, a síndrome do nervo basocelular também. Tá ótimo. E nesses pacientes, assim, a gente costuma fazer um segmento diferenciado pensando, né, no CBC ou no SEC, ou a gente costuma fazer um segmento como manda o figurino, né, assim, aquele já prescrito em NCCN e tudo mais. Como que a gente faz o segmento desses pacientes? Tem que ter uma vigilância um pouco mais intensa nesses pacientes. Então, os pacientes que a gente tem sob controle, que tem câncer de pele não melanoma, habitualmente, a gente passando toda a educação, todos os cuidados, eliminando o câncer de pele já existente, a gente fica sempre monitorando para o surgimento de um novo. Então, a gente pode, numa situação ideal,
fazer acompanhamentos semestrais, anuais, mas esses pacientes que têm essa predisposição genética ao desenvolvimento de câncer de pele, a gente precisa acompanhar mais de perto. Então, a gente faz acompanhamentos a cada 3 ou 4 meses, buscando novas neoplasias. Tá certo. E assim, pensando nesse tipo de paciente, né, até no que tem a predisposição genética ou eventualmente num paciente com um extenso fotodano, né, a gente eventualmente pensando num paciente com diversas lesões, né, como que a gente pode manejar esse paciente, né, como que seria a nossa escolha de abordagem? Pensando que ele tem diversas lesões ali para serem resolvidas, como que a gente pode, né, montar um plano de contingência ali, né, para tratar esse paciente? Justo. Sempre que possível, o tratamento do câncer de pele deve ser cirúrgico. É uma neoplasia que a gente está vendo, que a gente está palpando, né? Existem profissionais especializados, então, quanto antes a gente diagnosticar e puder providenciar uma cirurgia, melhor. Menor vai ser o dano e maior vai ser a chance de cura. Infelizmente, nem todo mundo chega pra gente no primeiro câncer de pele com uma lesão pequena. Então, muitas vezes a gente tem uma situação que a gente bota a mão na cabeça e pensa, por onde começar, né? E aí a gente tem que lançar mão de discussão com outros pares, com outros médicos, com outros especialistas, e com a própria família, entender quais são as necessidades, priorizar, reduzir danos. Então, se há muitos tumores, muito câncer de pele numa mesma região, priorizar aqueles que têm uma relevância maior, ou que são maiores, ou que estão sangrando, ou que estão comprometendo uma função como respiração, ou alimentação, ou mesmo a visão, e reduzindo os danos progressivamente. À medida que a gente consegue operar os de maior risco, vão sobrando tumores menores e, eventualmente, a gente considera aquela região como uma região de um campo cancerizável ou com pequenas lesões pré-neoplásicas. Então, a gente pode lançar a mão nesse momento de tratamentos não cirúrgicos, mas eles não são a nossa primeira escolha, nunca são. E esses tratamentos não cirúrgicos eles têm, se a gente já conseguiu remover o câncer de pele, eles vão funcionar como uma prevenção no caso de surgimento de novos. Se a gente não conseguiu eliminar tudo, eles podem ajudar para delimitar e que a gente possa vir a indicar e fazer nova cirurgia posteriormente, né? São tratamentos que envolvem produtos químicos aplicados localmente, que vão levar uma destruição daquelas regiões que têm células alteradas, né, de que tem células displásicas, seja isso por um mecanismo mais específico ou menos. A gente pode lançar mão de radioterapia, eventualmente, e tudo isso pode vir a melhorar a qualidade de vida desse paciente a médio e longo prazo. Tá certo. E pensando nessas outras alternativas que a gente tem, né, a gente conhece, né, os grandes famosos, assim, né, o 5-fluoracil, o imiquimod, a gente eventualmente também, ouve falar da crioterapia, como que, assim, existe alguma evidência sobre alguma superioridade entre eles? Existe uma preferência, eventualmente até uma preferência pessoal mesmo, sobre qual deles usar? O que você acha sobre esses tratamentos não cirúrgicos, né, que eles entram nessa parte mais assim, quando não podemos operar, como não temos essa alternativa, como usar eles, assim? Existem algumas pesquisas, alguns trabalhos que tentam comparar. Eles são equivalentes na maioria dos casos. Alguns apresentam algumas vantagens e outras vantagens, né? Então, por isso que a gente usa essas especificidades para fazer a escolha, né? Então, a literatura mais antiga é em torno do 5-FU, do 5-fluoracil, que é um quimioterápico específico
e que no momento a gente não tem apresentação comercial dele, então a gente depende de manipulação, mas é o que tem evidências mais antigas e mais consistentes. O imiquimod, ele tem um mecanismo de ação inespecífico, então mas ele tem a grande vantagem tanto da posologia, que é mais amigável, como também de estar disponível comercialmente. Outras terapias que também são você falou da criocirurgia. A criocirurgia é excelente, ela tem a desvantagem da gente não ter, como todas as outras também, o controle de profundidade e de margem, né? Mas ela é excelente como método destrutivo de neoplasias em áreas que não são de alto risco e que a gente pode lançar mão, principalmente num contexto de múltiplas lesões. Não é livre de morbidades, porque a recuperação da criocirurgia, dependendo da intensidade que é feita, ela pode envolver mais dificuldade de cicatrização, eventualmente até infecção secundária. E a terapia fotodinâmica, que pode ser feita com lâmpada ou com a luz do sol, e que também é específica, e também a gente tem também dificuldade, não tem disponibilidade do ácido amino levolínico, nem o MAL, do ponto de vista comercial, mas é possível fazer em manipulação. A grande vantagem é que é feita numa única sessão, né? Então, cada um tem seu local, seu posicionamento dentro do arsenal terapêutico. E tem a radioterapia também. Então, naqueles casos de pacientes que têm comorbidades, que a gente tem dificuldade para operar, ou que as margens não puderam ser totalmente removidas, a radioterapia, ela é muito segura, com menos morbidade envolvida e com resultados bem satisfatórios, com bastante evidência. Sim, é muito legal pensar, né, que a gente tem várias alternativas, né, porque eventualmente a gente, né, no decorrer da nossa vida de ambulatório, né, claro que você viu muito mais do que eu, mas a gente percebe, né, eventualmente o paciente mais idoso, que já não quer mais tanto operar, já, assim, já tá cansado, né, de ser submetido a novas cirurgias, então eles ficam desconfortáveis, né, às vezes de novo, né, entrar numa cirurgia, então às vezes a gente tem essas outras alternativas. Mas mas esse não é o motivo pra gente indicar uma terapia não cirúrgica, tá? Sim. A gente vai sempre que possível fazer a exérese da neoplasia. A gente não tem como determinar que um paciente velhinho, vamos fazer assim, de 76 anos, não vai viver até os 96, 20 anos vivendo com uma neoplasia, que se a gente fala assim, não vou operar agora, ele não quer mais operar, eu vou tentar convencê-lo. Você já me viu tentando convencer, eu sou bem insistente. Não, sim, concordo. Mas assim, a gente fica um pouco aliviado de pensar que, né, se o paciente não topar de jeito nenhum, a gente ainda tem uma forma de tratar ele, né? Eu vou convencê-lo. Cirurgia até o fim. Sempre que possível. Sempre que possível. Sempre que possível. Com certeza. Mas, de fato, se a gente tem um diagnóstico, de preferência histológico, fez uma biópsia, tá numa área de baixo risco, a gente pode sugerir um tratamento não cirúrgico, desde que eu tenha uma segurança dessa minha conduta. Mas numa área de alto risco, num subtipo histológico mais agressivo, eu não posso correr esse risco. Eu vou ter que lançar mão de todas os meus argumentos. Todo o poder de convencimento, né? Não, com certeza. A gente desenvolve isso ao longo desses 30 anos. É importante, né? Um poder de convencimento do paciente, que o mais importante é ele ficar livre da neoplasia, né? Exato. Depois a gente se preocupa. E pensando agora um pouco nos pacientes, assim, em como que a gente
pode fazer eventualmente uma prevenção, né? Pensar, já temos um paciente com um histórico de câncer de pele não melanoma, a gente está tratando ele, seguindo ele. O que mais que a gente pode propor para esse paciente, pensando, né, tendo em vista mais a prevenção? Claro que a fotoproteção, né, quer dizer, podemos falar de novo, porque sempre vale falar, mas o que mais que a gente pode usar nesse arsenal? Cada consulta de oncologia cutânea, de oncologia na dermatologia, ela envolve educação. Então, eu sempre falo que um paciente idoso que chega no consultório, que já teve um câncer de pele, ele vai continuar sendo atendido, eu vou acolher todas as queixas, novas lesões, e ele normalmente vem acompanhado de um filho, uma filha, um neto, uma neta, que tem, por conta da familiaridade, características físicas semelhantes. Então, eventualmente, tem fototipos mais baixos, são mais claros, da mesma forma. E tem hábitos também por questão de semelhança familiar. Então, a educação é muito importante a cada consulta, porque eu estou educando não só o meu paciente que teve câncer de pele, mas eu estou educando a sua descendência para que não venha a ter. Então, eu reforço o uso do protetor solar, o uso de chapéu. Gosto muito mais de chapéu do que de boné. O boné protege muito pouco, ele protege só na frente, não protege orelha, não protege nuca. Então, eu argumento bastante sobre o uso do chapéu. Eventualmente, sombrinhas também, a gente fala bastante. Uso do protetor solar. Não peço o impossível, porque o impossível eu não vou conseguir e às vezes eu vou perder esse paciente. Mas eu peço que reaplique o protetor solar. Eu uso o exemplo de que dá para deixar o protetor solar junto da escova de dente e cada vez que for escovar os dentes, passar o protetor solar, menos na hora de dormir, dá para economizar essa passada. Posso lançar mão de protetores solares, tanto com fator de proteção mais alto, como com características tecnológicas que aumentem o espectro de proteção, isso na minha prescrição. Posso lançar mão de protetores solares que tenham outros ativos que ajudem no reparo do DNA daquele paciente que tem uma tendência a novas neoplasias. Posso lançar mão de medicamentos que são como a nicotinamida, que a gente sabe que pode eventualmente a médio e longo prazo diminuir a expressão, surgimento de novas neoplasias, do ponto de vista metabólico celular. Posso buscar ativamente naqueles pacientes que têm câncer de pele, se eles estão tomando alguma medicação como a hidroclorotiazida que está relacionada estatisticamente com o surgimento de câncer de pele não melanoma e sugerir a seu clínico uma troca de medicação eventualmente. Uso de roupas com protetor solar e a propagação, né? Então, eu sempre que possível falar sobre educação, né? Sim, com certeza, com certeza. Bom, acho que a gente falou de tudo que a gente tinha planejado. O que será que a gente pode? Tem mais alguma coisa que a gente tenha que falar sobre esse tema? Não sei se é do seu tempo, mas quando eu fazia residência, tinha um videozinho que falava que para nada mais a gente pode falar, mas se tem um conselho para eu te dar, use filtro solar, né? Verdade. Esse ficou famoso já. Bom, eu vou aproveitar aqui para agradecer a presença da doutora Silvia. Foi muito bom ter você aqui hoje. Ainda ganhei presente? Tem um presentinho também, gente. A gente tá aqui com a parceria com a Ener, que ela produz pra gente tanto roupas como toucas, vários tipos de vestimentas médicas que podem ajudar a gente. Deixa eu entregar seu presente. Obrigada. O diferencial que a gente tem dessa touquinha, que é o nosso presente de hoje, é que ela tem o diferencial de ter a parte interna dela com um tecido de cetim, que é muito bom para não deixar nosso cabelo arrepiado, não deixar a gente descabelado. Então, no final do dia... A minha ainda tem brilhinho. Tem brilhinho, então bem dermatológica essa. A gente tem, então, esse tecido diferenciado que já deixa a gente bonita no fim do dia, não deixa a gente descabelada. Agradecer, então, a parceria com a Ener. Muito obrigada, doutora Silvia, pela participação, foi ótimo. Obrigada, eu que agradeço.
isso. Então tá bom. A gente fica aqui por hoje, pessoal. Até o próximo episódio.